Prezados amigos e colegas, vamos tratar hoje de um tema que talvez seja um dos mais discutidos nos dias atuais. A delação ou colaboração premiada. O que é isso? Quais são as suas regras? A colaboração premiada ela foi amplamente empregada na Operação Lava Jato. Houve críticas de todos os lados, algumas críticas até têm pertinência, mas a maioria delas não. E ela acabou sendo alterada por uma lei especial que acabou alterando sobremaneira a forma como ela é empregada, inclusive restringindo até o âmbito de sua aplicação. Essa lei ela veio em boa hora, porque existiam, sem dúvida nenhuma, situações em que, em tese, poderia ocorrer abuso no uso desse instrumento de extrema importância para a apuração de crimes, principalmente aqueles crimes que envolvam a criminalidade organizada, em que normalmente não há testemunhas ou as testemunhas que existem têm medo, receio de depor por motivos óbvios. E o que é isso? O que é uma colaboração, uma delação premiada? É um benefício que é dado ao criminoso que resolve colaborar com a justiça. É um acordo. É um acordo em que o Ministério Público ou o delegado de polícia da Polícia Judiciária oferece alguns favores em troca de que esse colaborador traga informações que possam levar a outros integrantes da organização criminosa ou da associação criminosa, que possa recuperar bens, instrumentos ou produto de crime, que possa levar ao esclarecimento de infrações penais, libertação de sequestrado. Há diversas hipóteses em que pode ser empregada a colaboração premiada. Há diversas leis que prevêem a colaboração premiada. A lei de organização criminosa, a lei que trata das vítimas, proteção de vítimas e testemunhas, lei de lavagem de dinheiro, lei de drogas, cada uma com as suas regras. Mas hoje nós temos um regramento especial da delação premiada por uma lei especial que traz essas regras e acaba sendo aplicada supletivamente às demais legislações que também tratam do assunto. Então, como eu já disse, é uma troca, vamos dizer, uma troca de favores. Uma troca de favores entre aquela pessoa que foi apurado que ela é autora de um delito e dos órgãos de persecução penal, que através desse acordo com essa pessoa obterão um bem maior, conseguirão chegar a outros componentes da organização criminosa e muitas vezes até a chefia da organização criminosa. Mas óbvio que, como todo acordo, as pessoas devem agir de boa fé, tanto os órgãos da persecução penal quanto o colaborador. Por isso que é feito inicialmente um termo, vamos chamar de um termo de ajustamento de conduta, em que as pessoas se comprometem. O colaborador se compromete a trazer informações, trazer documentos, é feito um rascunho disso, e os órgãos da persecução penal se comprometem a que sejam aplicados determinados benefícios, como redução da pena, até pode chegar, a depender da hipótese, não oferecimento de ação penal pelo Ministério Público, perdão judicial. São diversos benefícios previstos na Lei de Organização Criminosa e em várias outras legislações que tratam da colaboração ou da delação premiada. Mas, como eu disse, as partes devem agir de boa fé. A Justiça Pública, o delegado de polícia, eles devem cumprir o que foi prometido. E de maneira nenhuma pode ser coagido o delator, o colaborador. Muitas vezes ocorre da pessoa ser presa e ficar presa muito tempo a fim de forçar
uma colaboração premiada, o que isso daí é causa de nulidade. Eu vou mais longe, a depender da hipótese, se a pessoa é ameaçada, isso lhe causa um sério transtorno psicológico a fim de que confesse, isso é tortura. Isso é um crime de tortura, crime hediondo. É um crime que é extremamente grave e traz repercussões muito sérias para o condenado, tanto na esfera penal quanto na esfera processual penal. Então não se pode ameaçar, constranger alguém sob pena de prisão ou de ficar preso, causando a essa pessoa transtornos psicológicos muito fortes para que ela confesse. Isso é uma forma de tortura, prevista na lei de tortura. Então é algo extremamente grave. Há necessidade de que sejam observados todos os requisitos previstos nas diversas legislações, que seja algo legal e principalmente que haja voluntariedade do colaborador. Por isso, sempre que ele for ser ouvido, ele deve estar na presença do seu advogado e deve ser gravado em vídeo tudo que ele disser. E ele vai ser ouvido, primeiramente vai ser entabulada essa negociação entre o delegado de polícia, o membro do Ministério Público e o colaborador, sempre na presença do seu advogado, e depois ele vai ser ouvido por um magistrado para saber se houve realmente essa voluntariedade, para saber se ele não está sendo forçado, se ele não está sendo coagido a delatar ou a colaborar. Mas, de qualquer maneira, não basta apenas a pessoa delatar, a pessoa colaborar, ela tem de trazer provas. Então não adianta nada ela dizer, olha, foi fulano de tal, ele fez isso, fez aquilo, e não traz nenhuma prova, porque isso daí pode ser uma forma dele querer se livrar de uma acusação. Ele deve trazer as provas do que diz, ou indicar um modo como essas provas devem ser obtidas. E como eu já disse, sempre de forma livre, sempre de forma voluntária. Qualquer tipo de chantagem, e muitas vezes essa chantagem ocorre quando a pessoa está presa. Digo, olha, se você não colaborar, você vai continuar preso. Ora, prender uma pessoa cautelarmente há necessidade de diversos requisitos. Não é porque a pessoa praticou um crime grave que imediatamente ela vai ser presa. Seja a prisão temporária, que tem prazo determinado, tem seus requisitos, deve ser imprescindível para investigação criminal. E como eu já disse, 5 dias mais 5 dias para crime comum, 30 dias para mais 30 dias para crimes hediondos ou equiparados, sempre devidamente fundamentado pelo magistrado, inclusive no que diz respeito à prorrogação. E a prisão preventiva também tem seus requisitos. A necessidade, primeiro, indícios suficientes de autoria, de que a pessoa foi autora de um determinado delito. Segundo, prova da existência do crime, que esse crime já existe, não se prende para depois apurar a existência de um crime. Fora isso, só para crimes graves, crimes cuja pena máxima excede a 4 anos, crimes dolosos, cuja pena máxima de privação de liberdade excede a 4 anos. Então não é qualquer crime. Pode até ser num crime mais leve se a pessoa é reincidente, há alguns outros requisitos, mas normalmente é isso. Crimes graves e punidos com prisão. Crimes dolosos acima de 4 anos. Então, se é um crime que, se a pessoa condenada é possível prestar serviço à comunidade, se aplicada a pena restritiva de direito, não tem sentido decretar a prisão preventiva de alguém. Se cabe medidas cautelares diversas da prisão, também nos faz sentido prender alguém preventivamente. Pode ser que seja suficiente uma uso da tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar e diversos outras medidas cautelares, como recolhimento de passaporte para a pessoa não fugir do país. Então vejam, para que a pessoa seja mantida presa, há necessidade de requisitos. Isso que fala, não, a prisão preventiva não tem prazo, é lógico que tem prazo. O prazo é a razoabilidade, ninguém pode ser mantido preso indefinidamente. A duração razoável do processo, inclusive, é direito constitucional. Não é possível manter uma pessoa presa
sem necessidade. Tá? E para que ela seja mantida presa, o artigo 312 traz requisitos. Por exemplo, para assegurar a aplicação da lei penal. É um dos requisitos. Risco de fuga, por exemplo, a pessoa está querendo fugir. Então, para que seja assegurada a aplicação da lei penal, ela pode ser presa. Para garantia da ordem pública, a pessoa perigosa, ela pode continuar a praticar crimes. A reiteração criminosa, mas não é qualquer um, não se pode presumir que a pessoa vai continuar a praticar crime. Há provas que essa pessoa pode efetivamente continuar a praticar delitos, roubos, homicídios, tráfico de drogas e por conveniência da instrução criminal. Isso daí ocorre quando a pessoa pode atrapalhar a colheita de prova, pode intimidar testemunhas, pode sumir com provas. Outro requisito é contemporaneidade. Se os fatos já ocorreram há muito tempo, por que ela vai ser presa agora? Durante esse tempo ela não fez nada, ela não fugiu, ela não atrapalhou a colheita de prova, ela não praticou outros crimes, então tem que ser contemporâneo, tem que estar ali um lapso muito pequeno do fato criminoso até a decretação da prisão. Faltando esse requisito da contemporaneidade, a pessoa não pode ser presa. Por isso que eu digo, não há possibilidade de se prender alguém para que essa pessoa confesse. Olha, enquanto você não confessar, você vai ser mantido preso. Isso era feito na Inquisição. Enquanto você não confessar, você vai ser torturado. Ou você vai receber a morte na fogueira. A pessoa confessa qualquer coisa se ela estiver sendo pressionada. Depois de ela ter ficado muito tempo presa, ela confessa qualquer coisa, porque ela quer sair, quer ver a família, quer ver os filhos, quer ter a sua vida. Isso não é possível em uma colaboração na delação premiada. Não se faz isso de maneira nenhuma. E como eu já disse, isso é tortura, isso é crime hediondo. Deve ser investigado qualquer indício de que essa pessoa foi torturada para delatar alguém, para colaborar com os órgãos da persecução penal. Isso é inadmissível. Não é possível que isso ocorra. Ao ver qualquer indício disso, os fatos devem ser apurados, porque é impossível, não se pode, no Estado democrático de direito, a pessoa ser torturada para confessar ou para delatar alguém, para produzir prova. Isso não é admitido. Já foi admitido na época da Inquisição, é admitido em alguns países que não são democráticos, mas na nossa legislação não é possível. Há regras a serem observadas na colaboração à delação premiada, e uma delas é a voluntariedade da colaboração. Como eu já disse, é um acordo em que o Ministério Público, a Polícia Federal, abrem mão de algo, ou seja, de uma punição mais grave, para obter um bem maior, para obter o conhecimento de outros integrantes da organização criminosa, para se apreender drogas, para se apreender armas, para se libertar um sequestrado, para desbaratar uma organização criminosa, para se chegar à chefia da organização criminosa. Só que para isso, como eu já disse, não basta apenas simplesmente falar, foi isso, a pessoa deve apresentar provas, porque a simples colaboração premiada, sem outras provas que a confirme, que a corrobore, não pode levar à condenação e sequer pode levar à decretação de medidas cautelares, sejam elas quais forem. A busca e apreensão, interceptação telefônica, decretação da prisão cautelar, há necessidade de outros elementos. Há necessidade de que a pessoa traga elementos que possam ensejar a justa causa, seja para uma busca e apreensão, seja para a decretação de uma prisão, seja para uma quebra de sigilo telefônico, que é só a palavra da pessoa, sem trazer elementos. Esses elementos podem ser trazidos por meio de prova material, documentos, podem ser trazidos por indicação de testemunhas, ou podem ser relatos tão sérios, que através desses relatos fidedignos que tragam a miúde de algo que ela está falando, que isso daí possa ensejar, por exemplo, uma busca e apreensão.
mas tem que ser algo sério, não basta algo vazio, que isso daí equivaleria inclusive a uma notícia anônima, que para a notícia anônima levar à expedição de uma investigação, de uma busca e apreensão, ela tem que ser muito detalhada, trazendo detalhes específicos. E o mesmo ocorre na colaboração na delação premiada. Agora, sem confirmação por outros elementos de prova, nunca ela pode ensejar uma condenação. Ela sozinha, sem mais nada que a confirme, não pode levar à condenação. Inclusive, se a pessoa faz um acordo de delação premiada, colaboração premiada, e se compromete a apresentar essas provas, não apresenta essas provas, ela pode ser rescindida. Ela pode ser rescindida por culpa do colaborador e toda aquela prova produzida, inclusive a confissão dele, porque ele é obrigado a confessar para que seja feita a colaboração premiada. Nesse caso, como agiu de má fé, pode ser empregada até contra o colaborador. Então, ela é intrincada, ela traz uma série de requisitos. O colaborador tem uma série de direitos. Eu vou deixar no link, vou deixar o link logo abaixo desse vídeo. Eu tenho um artigo muito específico sobre isso. Quem quiser saber mais, dê uma olhadinha lá. Porque, como eu já disse, é algo muito palpitante. Tem muitos detalhes que eu teria que ficar falando aqui horas e horas. E, sem dúvida nenhuma, não quero cansar as pessoas que estão me assistindo. Forte abraço a todos.